gente? Vamos agora para a nossa aula de ciências. Peguem o livro na página 20, certo? Abram o livro na página 20. Então, o nosso conteúdo de hoje é aquele conteúdo que tia Raquel ficou devendo a vocês na semana passada por conta do probleminha que deu no Meet, tá certo? No horário que nós estávamos na sala do Meet. Então, a combustão. O que é combustão, tia Raquel? Combustão é uma ação química, certo? Resultante da queima de um corpo. Esse corpo pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, nesse processo químico, onde esse corpo está sendo queimado, que está em estado de combustão, essa combustão gera o quê? Gera luz e calor para o ambiente e tem como resultado o fogo, certo? Então, a Raquel trouxe aqui para vocês verem um exemplo aqui de uma vela, ó, que é a parafina, né? Que a vela é um corpo, uma matéria no estado sólido que está queimando. Então, aqui é a combustão. Observem que ela está produzindo o quê? Luz e calor. E como resultado dessa queima, dessa reação química, surge o fogo, certo? Então, esse aqui é um dos exemplos, né? Um exemplo de combustão. Qual é o corpo que está sendo queimado, que está no estado de combustão? A vela, né? A parafina, que é uma substância derivada do petróleo, que faz com que a vela queime, tá certo? Agora, eu trouxe para vocês também mais dois exemplos. Aqui nós podemos observar, ó, um outro corpo, uma outra matéria que está no estado de combustão, que é uma madeira. Então, vejam aqui, o fogo. Então, a partir do momento que ela entrou no estado de combustão, gerou o quê? Luz e calor ao ambiente e teve como resultado o fogo. Aqui nós podemos observar alguns palitos de fósforo, né? Estes aqui já foram queimados, estes aqui, ó, estão entrando no estado de combustão. Então, gente, para que ocorra a combustão, são necessários 3 elementos, né? São necessários 3 elementos. O combustível, que é o corpo que queima, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. O comburente, que é o oxigênio que alimenta a combustão. E o calor inicial, quando a gente atrita ou outro líquido que você joga, por exemplo, no álcool, né, os combustíveis, os corpos, como é que se diz, as matérias no estado líquido, né? Então, o álcool, a gasolina, não é isso? Então, tem a maior facilidade de entrar em combustão. Então, podemos observar aqui o combustível, que é o corpo que queima, não é? O comburente, que é o oxigênio que está presente no ar, que alimenta a combustão, e a fonte de calor, que pode ser obtida, por exemplo, pelo atrito, né? Quando a gente pega um palitinho de fósforo, como nós podemos observar aqui, né? Então, o atrito, ó, e acendeu. Então, aqui, a partir desse calor, obteve a combustão. Então, o palito entrou em combustão. E aqui ele está gerando luz e calor no ambiente. E tendo como resultado o fogo, certo? Então, agora vamos para o livro. Acompanhem a leitura. A fotografia acima apresenta uma queima. Essa reação foi provocada pelo fogo, o que está se queimando, isto é, o que está sofrendo a ação da queima é a cera e o pavio da vela. Dizemos que o corpo, ao ser queimado, se encontra em um estado de combustão. É o que nós podemos ver aqui, tá certo? A madeira e aqui os palitos de fósforo, né? Que tem na extremidade a pólvora, né? Que é outro corpo, é uma matéria que queima, né? Depois, agora vamos, para que a combustão aconteça, são necessários 3 elementos. O combustível, como a madeira, o carvão, o papel, a gasolina e o gás de cozinha, entre outros. O gás oxigênio, que é o comburente, tá certo? Presente no ar, é consumido durante a combustão, ou seja, alimenta a combustão, para que cada vez mais as chamas aumentem.
E, por fim, o calor, que pode ser obtido, por exemplo, pelo atrito de um palito de fósforo com a caixa, produzindo a faísca. A combustão é uma reação química que promove a liberação de calor para o ambiente e tem como resultado o fogo. Partindo da descoberta do fogo, o homem começou a provocar o fenômeno da combustão para iluminar, aquecer, preparar alimentos, movimentar máquinas, derreter e fundir metais, etc. A energia que utilizamos para diversas atividades é derivada da queima de materiais, como combustíveis, que sofrem a combustão nos motores e fazem os automóveis se movimentarem. Podem ocorrer acidentes ou substâncias inflamáveis caso sejam manipulados corretamente, caso não sejam manipulados corretamente. Ou seja, se esses materiais não forem utilizados de forma correta, podem causar acidentes, não é, gente? Então, todos os corpos que podem ser queimados, não é? Principalmente os líquidos, certo? Como o gás, o álcool, a gasolina, temos que ter todo cuidado. Ou melhor, criança nem deve manipular esse tipo de matéria, né? Porque pode causar um acidente. E os adultos têm que ter todo cuidado, porque geralmente sofrem acidentes com queima através desses combustíveis. Então, nunca acenda fósforo perto de álcool, gasolina ou querosene ou de outros líquidos inflamáveis. Verifique se existem vazamentos nas instalações de gás. Além de ser inflamável, o gás apresenta perigos para a saúde, porque é tóxico e pode causar a morte. Evite brincadeiras com fogo, fogueiras, balões e fogos de artifício. Na época do São João, não é, gente? Muitas crianças e adultos também sofrem queimaduras com fogos de artifícios. Porque mesmo os adultos, sabendo como é utilizar, sabendo manusear, mesmo assim eles ainda correm o risco de sofrer acidentes como sofrem, tá certo? Agora, evitem, já li. Nunca alimente chamas de fogueiras ou churrasqueiras com álcool ou outro combustível, pois o fogo poderá atingir a garrafa. Não acenda fogueiras próximas às matas, porque as fagulhas carregadas pelo vento podem atingir os vegetais, causando incêndios. Uma das coisas que nós mais vemos muito acontecer, né, gente, são queimadas. Muitas vezes essas queimadas são causadas propositalmente ou às vezes também por acidente. Um fósforo que a pessoa risca e joga assim no lado onde tem vegetação seca, principalmente aqui onde nós vivemos, na região Nordeste, onde o clima é muito quente, então facilmente pode acontecer, pode causar um incêndio através de um palito de fósforo que foi jogado com a chama acesa, tá certo? Então temos que ter todo esse cuidado, adultos e crianças, para não correr o risco de nos acidentar. Agora, tipos de combustível. Acredita-se que foi por meio da observação dos fenômenos da natureza que o ser humano descobriu a força e o poder do fogo. A queimada de árvores, após serem atingidas por um raio, por exemplo, pode ter sido o primeiro contato do homem com a combustão pelo fogo. Página 21. O ser humano, motivado pela necessidade pessoal de criar objetos e meios para proporcionar uma melhoria na qualidade de vida, foi percebendo na natureza a presença de diversas substâncias que, a partir de um pequeno estímulo, ou seja, o atrito, causa faísca ou a temperatura. Então, através disso, entravam em combustão. Era a descoberta dos combustíveis. Os combustíveis podem ser classificados quanto ao seu estado físico em sólidos, líquidos e gasosos.
Exemplos de combustíveis sólidos: madeira, carvão, parafina, a pólvora, o papel, a palha, entre outros. Eles são utilizados para iluminar, aquecer caldeiras industriais e movimentar veículos. Exemplo de combustíveis. Gente, desculpa, a tia trocou aqui. Tia começou a ler os combustíveis sólidos e terminou nos líquidos, tá certo? Desculpa. Vou repetir. Sólidos são madeira, carvão, parafina, pólvora, papel, palha, etc. Eles são usados para iluminar, aquecer e derreter metais. Já os combustíveis líquidos, nós temos como exemplos o petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o álcool, entre outros. Eles são usados para iluminar, aquecer caldeiras industriais e movimentar veículos. Temos também os combustíveis, os meios de combustível gasosos, né? Que são o hidrogênio e o gás de cozinha. Eles são usados nas residências, em restaurantes, em indústrias e hospitais. Pronto, vamos agora começar a atividade. Então, primeiro quesito. Escreva as palavras abaixo das frases correspondentes. Então, eu tenho aqui calor, combustível e gás oxigênio. Letra A. Matéria sólida, líquida ou gasosa que queima. Qual dessas três palavras responde essa alternativa? Matéria sólida, que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que queima. É o combustível, tá certo? Então, primeiro quesito, letra A, combustível. Ok? Combustível. Letra B, elemento consumido durante a combustão. É o gás oxigênio, tá certo? Letra B, gás oxigênio. E letra C, necessário para começar a combustão, o calor. Letra C, calor. Coloquem aí o Czinho. Segundo quesito, ao colocar uma lupa no sol, ela é capaz de concentrar os raios solares em um único ponto, provocando o aumento da temperatura e causando uma combustão. Observem. Então, aqui a imagem está mostrando esse procedimento. Então, qual é o combustível e a fonte de calor nessa combustão? Qual é o combustível aqui, gente? O que está no chão? O papel, né? Então, o combustível é o papel e a fonte de calor é o sol, tá certo? Então, vamos lá. Segundo quesito. O combustível é o papel. Certo? O combustível é o papel. E a fonte de calor, ou seja, a fonte de calor, quem é, gente? É o sol, ok? Então, o combustível aí, nesse caso, é o papel, que nós podemos observar aqui no chão, e a lupa, né, o sol, né? A fonte de calor é o sol refletido através da lupa, né? Certo? Terceiro quesito. Analise cada situação a seguir e escreva qual cuidado deve ser tomado para evitar possíveis acidentes. Letra A. Eurico está colocando as tubulações por onde passará o gás até a cozinha de seu restaurante. Então, para fazer esse procedimento,
quais são os cuidados que Eurico deve ter, né? Deve tomar para que não ocorra um acidente. Então, ele deve verificar se existem vazamentos nas instalações de gás, certo? Pois, além de ser inflamável, o gás apresenta perigos para a saúde, porque é tóxico e pode causar a morte. Posso apagar aqui, não é? Então, vamos para o terceiro quesito. Terceiro quesito. Letra A. Eurico deve verificar se existem vazamentos nas instalações de gás. Nas instalações de gás. Vírgula, pois, vírgula, além de ser inflamável, o gás apresenta perigos. O gás apresenta perigos para a saúde. Vírgula, porque é tóxico deixa eu organizar aqui, que essa palavra ficou muito feinha. Tóxico e pode causar a morte. Pode causar a morte. Certo? Bote o Czinho. Então, quais são os cuidados que Eurico deve tomar para fazer essa instalação? Então, ele deve verificar se existem vazamentos nas instalações de gás, pois, além de ser inflamável, o gás representa perigos para a saúde, porque é tóxico, podendo causar a morte. Certo, gente? Letra B. Letra B. A fogueira está se apagando e Sabrina quer alimentar o fogo jogando álcool por cima. Olha só que perigo, não é, gente? Então, quais são os cuidados que Sabrina deve tomar? Será que ela deve proceder dessa forma? Ela deve jogar álcool para fazer com que as chamas aumentem? Será que ela deve fazer isso? Então, não se deve alimentar chamas de uma fogueira com álcool ou outro combustível, pois o fogo pode atingir a garrafa e, por sua vez, afetar ou atingir a pessoa, podendo até causar a morte, né, gente? Então, vamos para a letra B.
Resposta da letra B do terceiro quesito. Não se deve alimentar, não se deve alimentar não se deve alimentar as chamas de uma fogueira, as chamas de uma fogueira as chamas de uma fogueira com álcool ou outro combustível. Outro combustível. Vírgula, pois o fogo pode atingir a garrafa. Pode atingir a garrafa, né? Então, não se deve alimentar as chamas de uma fogueira com álcool ou outro combustível, pois o fogo pode atingir a garrafa e, por sua vez, causar um acidente ou até mesmo levando à morte de quem está fazendo aquela atividade, tá certo? Então, coloquem aí o Czinho da letra B do terceiro quesito. Vamos então para o quarto. Explique com suas palavras qual é a importância da combustão no dia a dia. Lá no texto tem, né, gente? Então, qual é a importância da combustão para o dia a dia? Para aquecer ambientes, o que mais? Para como é funcionamento de indústrias, para que mais? Para preparar alimentos, entre outros, tá certo? Então, vocês podem dar, com a ajuda do papai e da mamãe, exemplos de vocês. Então, ou então, procurar no texto que acabou de dizer, para como é preparar os alimentos, para os meios de transporte funcionarem, para que mais? Para as indústrias siderúrgicas também funcionarem, o que mais? Para aquecer o ambiente, para iluminar o ambiente, enfim, entre outros. Então, vamos agora para o quinto quesito. Leia o texto a seguir, depois responda as perguntas. Então, leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Ciência no motor. Para um carro sair do lugar, é preciso que haja uma combustão. Mas como isso acontece? De onde vêm os elementos necessários para iniciar uma combustão? Confira nos passos abaixo como essa mágica ocorre nos automóveis. Número 1. Ao rodar a chave na ignição, a bateria emite um sinal elétrico capaz de ativar o motor. Número 2. Depois da partida, para que o motor continue funcionando, é injetado combustível em peças chamadas de cilindros e, através do filtro de ar, ocorre a entrada do oxigênio necessário para iniciar o processo de combustão. Número 3. Com o combustível e o oxigênio juntos nos cilindros, a bateria se encarrega de emitir eletricidade para a vela, peça do motor, que produz uma faísca causando a reação que tem como produto um gás quente. Número 4. Por fim, o gás produzido na combustão empurra os pistões que estão localizados no cilindro, que movimentam outras peças, gerando a energia mecânica responsável por fazer o carro andar. E todas as substâncias químicas
não são aproveitadas pelo motor. Então, essas substâncias que não são aproveitadas pelo motor são liberadas por meio de escapamento do veículo. Aquilo que nós observamos quando os meios de transporte, como os ônibus, né, principalmente caminhões, que quando aceleram, então, aquele jato de fumaça, né, de poluição que é lançado na natureza. Né? Então, ali é o produto final, justamente do processo de combustão que o combustível sofreu no motor do veículo. Então, mais um exemplo de como a combustão está presente no nosso dia a dia, para fazer com que os automóveis se desloquem de um lugar para outro, para aquecer o ambiente, para iluminar, para preparar os alimentos, para funcionamento de indústrias, entre outras importâncias, ou seja, entre outras funções que a combustão exerce no nosso dia a dia. Certo, gente? Então, agora vamos responder as perguntas. Letra A. Escreva abaixo nomes de combustíveis utilizados em automóveis e como eles são classificados quanto ao tipo. Vamos lá. Então, quinto quesito, letra A. Exemplo de combustíveis utilizados em meios de transporte. A gasolina, etanol, óleo diesel, gás natural. Estes são exemplos de combustíveis utilizados nos meios de transporte. Tá certo, gente? Então, a gasolina, o etanol e o óleo diesel são exemplos de combustíveis líquidos, enquanto o gás natural é o exemplo de combustível gasoso. Tá certo? Agora, letra B. Qual é a fonte de calor presente na combustão dos automóveis? Então, a fonte de calor é a eletricidade emitida pela bateria. Tá bem? Letra B. É a eletricidade. Emitida pela bateria. Ok? Pronto, gente. E aqui nós terminamos nossa atividade. Então, para finalizar, o que é combustão? Combustão é uma reação química que produz o quê? Luz e calor ao ambiente e tem como resultado o fogo. Para que a combustão aconteça, são necessários 3 elementos. Quais são, gente? O combustível, que é o corpo que queima, o comburente, que alimenta a combustão, certo? E o calor, que é o atrito que dá início à combustão, tá certo? Então, nossa atividade de hoje foi no livro de classe, no livro de ciências, páginas 21 e 22, e no livro de reforço, a página 52, tá certo? Vocês vão ler esse textinho que está aqui, na página 52, ok? Vão ler e responder as questões. A terceira questão, de acordo com o seu conhecimento, você vai explicar o que são o combustível, o comburente e a fonte de calor, tá certo? Então, isso também está no texto do livro que tia Raquel fez a leitura, tá certo, gente? Então, aqui tia se despede.
Beijos, até amanhã.